A questão do live ser colocado como o patinho feio da história, isso eu sempre briguei, porque a gente de patinho feio tá virando estratégico, e esse lance de a gente virar estratégico tá fazendo inclusive a gente incomodar grandes de publicidade. O que me colocou em marketing, apesar de formado em economia, é que naquela época marketing estava deixando de ser só publicidade para ser um pouquinho mais estratégico. E aí que os economistas e engenheiros começaram a ganhar um pouco de espaço no marketing, onde a gente conseguia de fato analisar mercado, analisar dados de mercado e trazer inovações para dentro de casa. Então esse era o principal papel na Gillette. Eu sou de uma época que a internet ainda não existia, então quando a gente começou a gente discutia muito PDV, se falava muito de ponto de venda, estratégias de trade, estratégias de promoção, mas não se falava nada de internet, nada de digital, nada de mídias sociais, nada relacionado a tudo que a gente vive hoje. As ativações eram muito focadas pro evento e só no evento. Hoje em dia a gente não pensa em nada que não saia de lá para gerar algum conteúdo genuíno. Lá atrás, quando a gente era pequenininho, a gente começou com um computador que a gente comprou financiado na Fast Shop com a mãe do meu sócio que pagou o financiamento, inclusive a gente até hoje não pagou de volta para ela, mas a gente começou com uma ideia muito focada em achar as respostas certas para alguns objetivos que os clientes nos davam, mas a gente no dia a dia a gente percebeu que isso foi sendo muito bem aceito e cresceu com isso ao longo dos primeiros 9 anos. E aí a gente começou a entender que se a gente estrategicamente conhecesse o negócio do cliente, a gente poderia ter know-how para levar a ideia. Então, tanto que a palavra quiz era sempre atrelada por um jogo de respostas para chegar na ideia perfeita. Então hoje quando alguém fala que um comercial de televisão não pode só comunicar, ele tem que tocar a emoção das pessoas, eu volto lá para 2002, quando a gente abriu a agência, que a gente dizia que nosso grande objetivo com a Quiz era tocar as pessoas emocionalmente. Então, a gente foi procurar um pouco de alguns cursos fora e o OPM é o único curso de Harvard, o único programa de Harvard que dá o Alumni, que é um certificado de ex-aluno, na verdade, que só formando o MBA ou o OPM tem. Então é o único curso executivo que de fato te dá o Alumni. E isso abre uma série de portas, não só executivamente falando, mas o OPM, como o próprio nome disse, é Owner, President and Management, tem empresários, presidentes e CEOs de grandes corporações. Isso é uma paixão. Na verdade, automobilismo para mim é onde eu desopilo a cabeça. É onde os 30 minutos de corrida são os únicos 30 minutos em que eu não penso em nada, absolutamente nada. Eu penso em tirar o milésimo de segundo. Então aquilo me alimenta para um fim de semana, para durante a semana. Eu sempre digo que um fim de semana de corrida é como se eu tivesse tirado 30 dias de férias. E isso traz também muito de desempenho para o nosso negócio. A gente, quando conversa com todo o time aqui, a gente também faz alguns links. Quando eu olho uma telemetria e os índices da agência, eu comparo muito quando... Não é porque você... Automobilismo é um negócio que por mais que você ande rápido, você sempre tem algo para melhorar. E é essa a cultura da Vanguard. Então a gente trouxe um pouco da nossa realidade na pista, que é uma diversão para o dia a dia daqui. A gente em 2009, se eu não me engano, ganhou a conta da Philip Morris no Brasil, que era a LM nossa e Marlboro de uma outra agência. E a Philip Morris convidou a gente para ir fazer um workshop com uma agência na Alemanha, que era a agência que cuidava da marca na Europa inteira, para a gente trazer conhecimento para o Brasil. E a gente foi despretensiosamente fazer um workshop. No primeiro dia a gente saiu para jantar com os sócios da Alemanha, a gente e a outra agência junto. E ali a gente percebeu que a cultura que os caras tinham era muito parecida com a cultura que eu e o Ricardo tínhamos pensado inicialmente.
Eles eram 2 sócios que começaram pequenininhos, com show de moda. A gente começou pequenininho, dentro de um quarto que meu pai emprestou, enfim. A gente identificou uma série de similaridades. E aí lá mesmo, tanto a gente quanto eles, começou quase que um namoro. Por conta de Philip Morris, inicialmente, a gente convidou eles para vir conhecer a agência. Foram 2 anos, 1 ano e meio aí de namoro, até que eles efetivaram uma proposta que a gente fechou a Quiz e abriu a Avangar aqui no Brasil. E de fato isso mudou completamente a nossa visão. O mais legal pra gente, na verdade, foi que a gente não fez o negócio só pelo negócio. A gente enxergou neles o que eu sempre oriento para todo mundo que está no mercado e que vem me perguntar o que tem que fazer para crescer. A gente enxergou uma referência. Então eu acho que todo mundo tem que ter uma referência na vida. E quando a gente olha o mercado brasileiro, a gente tinha algumas agências que a gente olhava e falava, olha, a gente precisa chegar ali. Mas quando a gente viu a Avangar, a gente enxergou uma referência distante. E quando você tem uma referência distante do seu lado, você tem um coach. O Brasil já está em segundo, então a gente vem crescendo num ritmo maior que a Alemanha e maior do que todos os outros países, mesmo tendo a economia mais difícil que a gente tem. O nosso objetivo é sempre transformar hater em fã. Isso parece um desafio, mas tem que ser um objetivo diário nosso. A gente tem clientes aqui que a gente entrou com uma quantidade de haters muito grande e através de ativações e ações que de fato juntaram redes sociais, ativações genuínas, através de, eu não sei se todas as agências de live têm, mas a gente tem TDI aqui, então a gente estuda muito o comportamento dos targets. Então isso faz com que a gente tenha ferramentas para conseguir gerar essa conexão emocional. Globalmente, a Avangar tem um posicionamento muito claro. E esse posicionamento de criar fãs e sempre entregar mais e fazer com que as marcas de fato construam embaixadores de marcas e não consumidores, só é verdade quando a gente começa de dentro para fora. Então a Avangar tem algumas coisas que todo mundo olha para Google, todo mundo olha para essas marcas que talvez sejam mais conhecidas por isso, mas sim, a Avangar faz isso desde 85. A assinatura da Avangar desde 85 é criar fãs. Então, a gente está falando de tocar pessoas e fazer conexões emocionais no mínimo desde 85. Então os funcionários todos, por exemplo, eles são separados em células, que a gente chama de squads. E esses squads, eles têm o horário deles individual, é como se fossem mini agências aqui. Eles são todos gerenciados por índices, obviamente focados em resultado. A gente tem valores muito claros para todo mundo que entra, tanto globalmente quanto localmente. Então a gente tem 6 valores que todo mundo que entra recebe um book, tem que ler. E esses valores são parte do nosso comportamento diário. A gente sim bate nesses valores toda vez que vem alguém conversar com a gente, com qualquer discurso fora do valor, a gente usa o valor para trazer a condução que a gente quer ter. A questão do live ser colocado como o patinho feio da história, isso eu sempre briguei, porque a gente de patinho feio está virando estratégico. E esse lance de a gente virar estratégico está fazendo, inclusive, a gente incomodar grandes de publicidade e se colocar em algumas contas, inclusive, como agências de publicidade, que para mim está tudo dentro de uma bola única que é a experiência. Então, eu acho sim que o mercado ainda tem vícios antigos, mas tem uma luz aí que já não é uma luz no fim do túnel, é bem próxima, crescente para a gente. O mercado de live vem ocupando espaços muito maiores do que simplesmente experiência. Em todos os mercados, em todos os setores em que a gente aborda, a gente faz um mapeamento para saber quais são os clientes que têm mais perfil com o posicionamento que a Avangar está procurando. Quando você tenta se posicionar de uma maneira diferente, a tendência dos clientes é sempre te trazer para o local comum, é o tal da zona de conforto. A gente questiona muito isso, a gente até hoje vem questionando zonas de conforto. A gente, em alguns clientes, é criticado por isso, na maioria, graças a Deus, e talvez por isso do nosso sucesso, a gente é contratado por isso. Esperança não é uma estratégia. Isso é um negócio que eu escutei em Harvard, que é o Hope is not a strategy. Então, assim, a gente tem que enxergar tudo como um fato real. O fato real é, mesa de compras vai existir. E os clientes estão certos em impressionar, seja a gente ou seja um vendedor de parafuso, pelo resultado financeiro.
Em 85 eu não sei porque eu não estava lá mas assim, quando a gente começou, a gente não sabia quem eram os haters. Acho que aí a grande diferença. A gente sabia que a gente conquistava fãs. Hoje a gente conquista numa proporção muito maior por conta das redes sociais e por conta de outras ferramentas que a gente tem que não necessariamente são redes sociais. Há 5 anos atrás a gente começou um processo global onde a gente de fato olhou o digital como um potencializador das nossas ações. A gente não olha digital como um terceiro negócio, um segundo negócio, a gente olha digital como um potencializador do nosso negócio. Eu nem diria digital, porque a gente separa em 3 frentes aqui. A gente tem mídia, que aí tem on e off, e aí dentro de mídia a gente tem também redes sociais, enfim, estratégias de mídia para redes sociais. A gente tem as redes sociais em si, que é onde a gente trabalha conteúdo e trabalha uma série de outras coisas relacionadas aos nossos eventos, ou nossas ativações, ou às nossas campanhas. E a gente tem sim uma área de desenvolvimento de ferramentas aqui dentro. Então a Vanguard hoje a gente consegue medir vários momentos das nossas ativações. Então eu arrisco dizer que a Vanguard é a única agência do mercado hoje que tem, por exemplo, uma ferramenta de reconhecimento facial que eu posso fazer desde um cadastro e fazer o cara entrar no evento por reconhecimento facial, até de fato analisar as emoções dos caras de acordo com cada momento do evento. A gente acabou de fazer a convenção para um dos nossos clientes e a gente colocou câmeras voltadas para a plateia e analisou discurso por discurso da convenção para entender qual é a emoção do público, dos funcionários que estavam ali com relação à mensagem que estava sendo dada. Olha, eu tenho uma visão um pouco, às vezes arcaica, mas eu diria que é um pouco realista. Vários livros dizem que existe um ciclo de 20 anos para tudo na vida, né? A gente vê aí o Pogobol renascendo agora, que era um negócio que lá atrás era uma febre. Ferramentas novas vão existir. Isso a gente vê diariamente, ferramentas, meios de comunicação, veículos de comunicação. Agora, se eu pegar todas as técnicas que hoje em dia a gente conversa, Sprint, Scrum, enfim, todas essas técnicas, se você pegar livros do Jack Welch, escritos em 1980, de alguma maneira elas estão lá. A questão de estruturação de negócio, a base é a mesma. Questão mercadológica, existem sim disrupturas de mercado, existem mercados sendo transformados. A maneira como se lida com esse mercado pode mudar por conta de ferramentas novas. Mas eu acho que quem tem a base bem formada e sabe desaprender para reaprender, vai conseguir lidar numa boa com isso. Então, eu enxergo e por isso que eu sempre digo que quando alguém me pergunta por que você, na posição que você está estudando, justamente por isso, eu estou indo reforçar a minha base para conseguir aceitar as inovações com uma facilidade maior. Então, isso também foi um aprendizado que a gente teve e reforçado lá em Harvard, que se a gente tiver uma cultura boa, uma estratégia boa, mas os valores no dia a dia, a gente não tiver disciplina e não tiver organização para implementar isso na realidade, a gente acaba perdendo mão da nossa cultura. Então, isso rege muito o nosso dia a dia aqui. Hater para mim é algo inaceitável num cliente, uma vez que eu assino que eu crio fãs. Então, se tem hater, pode ligar para a gente que a gente vai saber o que fazer.